Oi, gente! Começa agora mais um episódio do Julgar Podcast e hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual. Para isso, a gente trouxe hoje o Dr. Paulo Oliveira, que é especialista na área e também apaixonado por música. Dr. Paulo, muito obrigada por estar te recebendo aqui hoje. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Muito obrigado. Olá, pessoal. Olá, Cassiana. Prazer estar aqui falando um pouco sobre essa matéria tão fascinante, né, e tão esquecida aí do direito. Bom, como você mesmo já falou, eu sou advogado, atuo na área de propriedade intelectual, atuo com artistas, mais focado na música, né, com direitos autorais. Então a maior parte dos meus clientes são na música, mas também atendo escritores, já atendi arquitetos também, designers, fotógrafos, enfim. E também atuo com registro de marcas, né, que envolve a propriedade industrial, né, dentro da propriedade intelectual, né, que tem uma empresa de registro de marcas. E enfim, e também tem o meu lado artístico, né, também sou DJ, né, também já produzi uma coisa ou outra. Então acabei unindo tudo aí, a paixão junto com o trabalho, né, e então atuo aí mais, né, me especializando em direitos autorais e registro de marcas também. Que legal! Bom, então para começar a gente vai explanar para vocês um pouquinho do que realmente é cada coisa para vocês entenderem, para quem tá assistindo que não entende aí da área do direito, ficar um pouquinho mais por dentro. Então, Paulo, eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho sobre o que são direitos autorais. Legal. Bom, direitos autorais, vamos acabar destrinchando cada parte, né? É um direito autoral, ou seja, se é um direito, então é uma série de prerrogativas, né? Uma série de leis que eles acabam protegendo, né, dando todo o alicerce para os autorais, né, ou seja, uma série de prerrogativas que protegem toda a parte autoral, toda a parte criativa, então, ou seja, filmes, músicas, fotografias, tudo que vem da parte da criação, né, como a própria lei diz, fala, né, da criação de espírito, tem essa série de prerrogativas que ela protege, né, essas pessoas, esses artistas, né, ele tem uma área mais, o direito autoral, ele tem uma conotação mais artística, né. Então, todo mundo que é artista, que produz algo, tem a proteção da lei, né, para se evitar plágios, né, que é isso que a gente vai falar um pouco mais para frente, e também, toda vez que a sua obra ali seja executada, seja reproduzida, ele receba também né, os royalties, né, o dinheiro por Os créditos. Os créditos pela reprodução da sua obra. É isso. Eu até ano passado lancei um livro, né? Acho que você sabe disso. Sim, né? Sim, eu tenho um livro. Né? Então, em direitos autorais, que trata basicamente sobre memes. Então, a gente precisa dar esse amparo, essa tutela aí para as criações, de fato, né? E eu quis trazer esse novo fenômeno aí, que não é tão novo, mas o direito tem discutido bastante, que é os memes, né? Então, quando eu escrevi, eu quis passar para quem tá lendo como é que se dá esses créditos aí para quem faz essas criações, né? E é basicamente o que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, você quer falar um pouquinho sobre... vamos ver. Sobre inteligência artificial, nos direitos autorais, o que você tem estudado recentemente? Bom, recentemente, semana passada, inclusive, eu participei do congresso, né, que é realizado aqui em Curitiba, que é organizado pelo pessoal lá do JEDI, do Yoda, acho que você conhece, né, o professor Marcos, o CODAIP, né, que é o Congresso de Direito de Autor e Interesse Público, né, lá eu apresentei 2 artigos, falando sobre o primeiro, na verdade eu tive um artigo que eu apresentei e outro ele acabou sendo publicado, né, num livro, em homenagem ao professor Marcos. Bom, já que você falou da inteligência artificial, né, tá rolando agora acho que ele foi proposto no Senado, se não me engano, e agora está na Câmara dos Deputados, né, o projeto de lei 2338, que ele revisa justamente regular a inteligência artificial e os direitos autorais. Como eu falei anteriormente, né, a lei ela só acaba protegendo, a própria palavra da lei, ela fala, né, a gente só protege criação de espírito, ou seja, né, máquina não tem espírito, né, então, ou seja, até o momento, né, até a gravação desse podcast aqui, pelo menos, não tem nada regulado em relação à inteligência artificial, somente obras humanas, e agora a inteligência artificial foi algo que explodiu aí, né, você tem aí diversos obras, né, fotos, vídeos, músicas, inclusive tem até no meu Instagram, até eu postei esses dias uma música que eu fiz por inteligência artificial, utilizando o Suno, né, se usa o chat GPT, o Suno, você faz ali em 5, 10 segundos, Sim. Você faz uma música que alguém demoraria 2 semanas, mas essas músicas ainda não estão protegidas, né? Não tem proteção, até porque a inteligência artificial ela não cria nada, né? Ela acaba se utilizando de outros dados, né? Então, tem uma série de questões, mas é algo que está aí acontecendo, né? Desenfreado, e vai ter que ter uma regulação, né? É isso que eu ia te perguntar. E o que você acha sobre isso? Você acha que é possível ter uma regulação com relação à IA? Porque eu não sei, assim, eu fico... Você que tá estudando melhor agora, né, mas eu não sei, assim, se é possível. Como você falou, ele pega dados, eu não sei como é que isso aconteceria. O que você acha? Essa é a pergunta polêmica, assim, né, isso é o que divide opiniões. Tem gente que é totalmente contra, tem gente que é totalmente a favor, até no projeto de lei,
pelo menos até o último momento que eu vi, estava se discutindo em ter uma limitação de porcentagem de quanto seria protegido, ou seja, né, eles estavam falando em 30%, ou seja, se você criou uma música, uma obra ali, se até 30% dela foi utilizada IA, ela teria proteção e arrecadação, né? Então agora, como eles vão calcular essa porcentagem, eu já não sei, né? Então, assim, mas é algo que vai ter que ter uma regulação, né? Vai ter que ter uma regulamentação, porque é algo que está sem freio, assim, né? Cada vez mais. E é difícil direito acompanhar a tecnologia, né? Exato. A gente vai tentando, vai se discutindo, mas é um passo bem distante ainda, né? Exato. Como a IA tá aí, enfim, é mais recente também, mas tá aí, então ela tem que ser tutelada também, né? Agora, a que nível, né? A que ponto e de que forma isso vai acontecer, né? Eu acho que é a maior questão que vocês devem estar discutindo isso agora, né? Exato, e como eu mostrei lá naquele meu vídeo, pô, em 5 segundos, 10 segundos você faz uma música, né? Um artista, às vezes, demora ali 1 mês, 2, 3 meses pra fazer uma música, ali você faz... porque eu entendo que talvez seja um instrumento para sua criação, né? Exato. É um instrumento para sua criação. Aí, a que ponto você criou aquilo e não, na verdade, esse instrumento, né? E como você falou, a porcentagem que ele se utilizou de outras coisas, de outros dados para criar, ou usou, sei lá, algo que você trouxe como inovação, sei lá, né? Eu não sei, eu fico também um pouco receosa em relação a isso. Mas me conte, tem essa questão do Medina aí, né, nas Olimpíadas, me conte mais. Também teve, né, isso do ano passado, aquela foto dele famosa, né, que ficou aí, explodiu, né, na internet, né, enfim, acabou virando capa de caderno, né, também tem a questão dos direitos autorais em cima, né, claro, tem a questão da imagem do Medina, né, que afinal é uma pessoa ali... Mas o que aconteceu, assim... com o Medina nas Olimpíadas, eles tiraram foto dele, como é que é? Foi uma foto dele da competição lá, numa das competições de surf, né, ele fez uma foto assim que ele tá meio que voando e apontando pro céu, assim, um fotógrafo, acho que francês, ele captou bem esse momento e ficou uma foto muito top, assim, né, ficou sensacional a foto mesmo, e essa foto viralizou na internet, né, explodiu, tanto que daí recentemente, agora ela virou, recentemente não foi, né, as Olimpíadas foi ano passado, né, então ela acabou virando até capa de caderno, né, então... entendi. Então aí você também tem a questão dos direitos autorais, né, de que para você utilizar essa foto, assim, né, claro, acabou virando camiseta também. Porque daí teria em relação a quem fotografou e a imagem dele, né, sim, a imagem, né. Sim, acaba ultrapassando até os direitos autorais, porque tem a questão da imagem, né, de quem foi fotografado e de quem tirou a foto, né, no caso foi esse fotógrafo francês, né, que ele tirou a foto, também teria que, para utilizar essa foto, né, claro, diversas pessoas aí utilizaram camiseta e tudo, sem autorização, né, mas em regra, assim, né, falando dos direitos autorais, para você utilizar essa foto, você precisaria também da autorização, né, de quem tirou essa foto, que no caso foi o fotógrafo, né, porque ele tem os direitos autorais em cima daquela foto, tanto que virou caderno também, né, sim. Então a empresa que lançou o caderno, com certeza fez todo o trâmite ali para receber, fazer a autorização. E em casos, assim, pode acontecer de você não ter, né? Você pode ter divulgado uma imagem e você pode não ter aí os seus créditos recebidos. Qual é esse momento? O que acontece? Você entendeu? Quando, sei lá, não existe um amparo ali dos direitos autorais, porque daí pode ser divulgado, né? Quais são, assim, as possibilidades? Você disse que não teve autorização, se eu utilizei sem autorização. Bom, se a pessoa lesada, né, a pessoa que teve a sua foto utilizada até faz algum tempo, né, tem uma página do Instagram que ela utilizava a foto de uma pessoa que supostamente era aleatória, né, que ela utilizava para fazer memes, inclusive, né, utilizava a foto dessa pessoa, daí o neto, não sei, sobrinho, neto, viu que a foto do seu avô estava sendo utilizada, eles foram lá e processaram essa página e conseguiram uma indenização, né, em cima disso. Então, se você vê que está sendo utilizada uma foto sua, né, alguma coisa sua, o primeiro passo é você notificar quem está utilizando, né, e que você ou derrube, né, pare de utilizar, ou consiga um acordo ali, né, para que fique utilizando. Você tem que usar sempre uma referência, né, então, por exemplo, se uma página utiliza ali, sei lá, cria um meme, né, com o rosto da Gretchen, vamos supor, né, porque a Gretchen é um ícone, né, então, sim. Vamos supor que, sei lá, eu, Cassiana, fui lá e criei esse meme com a Gretchen, aí o Paulo vai lá e usa essa imagem que eu criei da Gretchen, e você vai lá e cria, e você começa, sei lá, você viraliza com isso, mas na verdade quem criou fui eu e com a imagem da Gretchen. Como é que ficaria essa situação?
Bom, primeiro a gente tem que ver que tem a imagem da Gretchen, né? Em cima de tudo, tem o... Um ícone. O direito de um ícone, o ícone Gretchen aí, né? Tem o direito da imagem dela, né? Então, acima de tudo, ela que é a lesada, e teria que ver se você que fez essa imagem conseguiu autorização dela, né? Se você não teve autorização dela também, se não utilizou, teria que ver com elas, ou ela faria a liberação, né, dessa foto, receberia ali alguma indenização, uma porcentagem, ou essa foto seria derrubada e retirada da internet, né? Porque afinal não teve autorização dela. Sim. E realmente, eu, inclusive, até vi uma entrevista dela uma vez que ela falou, chegou no momento que ela perdeu até porque foi tanto meme, tanta coisa de criação dela que... E agora vamos pensar em domínio público, né? Vamos pensar que o Mickey, por exemplo, entrou em domínio público, né? E aí, e se fosse no caso da Gretchen, ela conseguiria isso? Como é que funciona isso? Boa pergunta. Como eu falei, os direitos autorais, eles existem para proteger, né, as criações, enfim, as obras, mas tem alguns certos momentos que a lei ela é limitada, né, que os direitos autorais vão até um ponto e a partir dali eles não protegem mais. Tem a questão dos pequenos trechos, né, quando você, por exemplo, vai fazer um TCC, né, você cita diversos trechos e livros, né, e você não tem que pagar por cada artista que cada artista não, cada autor que você cita ali, porque você fez um pequeno trecho, né, é um trabalho científico que você ainda nomeia, né, quem é aquela pessoa que você está citando. Agora, na questão do domínio público, né, os direitos autorais, eles não duram para sempre, né, essa é uma pergunta que eu recebo muito, né, nas minhas redes sociais também, né, até quando que vai os direitos autorais? Post-mortem? Então, ele tem um prazo, né, depois que um autor, né, depois que um artista ele falece, o domínio público ele entra depois de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte da sua morte. Então, ou seja, digamos, um artista faleceu agora em 2025, a partir de 1º de janeiro de 2026 conta 70 anos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2096, essa obra vai entrar em domínio público, ou seja, não vai estar mais protegida pelos direitos autorais. Tem aí diversos artistas, né, que você pega aí, por exemplo, pegando aqui da música, né, o Mozart, né, o Mozart já está em domínio público, né, você não precisa pedir autorização dos seus herdeiros para utilizar a sua obra. Você comentou do Mickey, né, o Mickey ele entrou ano passado, na verdade não foi bem o Mickey, né, foi o primeiro Mickey da história, né, que é naquele o Mickey de preto e branco, assim, que ele... O primeiro. É o primeiro de todos, isso que a Disney lá nos Estados Unidos já era para ele ter entrado faz tempo, né, mas a Disney conseguiu ainda enrolar um monte, né, e com isso ele entrou, mas é o primeiro Mickey da história, né? Não é todos os Mickeys, não. Então, assim, tem que ter muito cuidado para você utilizar ele ainda, né? Coloridinho, então... O colorido ainda não está em domínio público. E, claro, a Disney eles têm o registro da marca Mickey, né? Enfim, tem toda uma questão em cima que acaba sendo um pouco complicada, né? Nesse ano, se não me engano, o Popeye entrou em domínio público também, porque passou o prazo. Assisti o filme dele de terror agora que saiu. Então, isso aí. Pode ser que seja. Isso aí seja porque ele entrou em domínio público e já fizeram um filme. O Mickey também fizeram um filme de terror dele, também, desse primeiro Mickey, porque ele entrou em domínio público. Então você pode fazer edições. Eu fiquei pensando, porque quando eu assisti o filme, eu falei, nossa, mas provavelmente, sei lá, teve alguma licença, né? Algo nesse sentido pra poder fazer, porque o filme, ele na verdade, o Popeye, ele é um desenho, né, pra crianças, e aí foi feito esse filme de terror, né, e eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, vou dar uma pesquisada, mas então agora esclareceu, porque, então provavelmente seja isso, né, provavelmente não, deve ser isso, porque se já tem a licença ali pra poder, né, tá em domínio público, então você consegue utilizar isso pra tudo, assim, como é que funciona, porque até esses dias eu tava no mercado, eu tava vendo, tem aquelas balinhas Fini, tem, né, de outras marcas e tal, e eles fazem muito de desenho, dessas coisas assim. Então tem que pedir licença para todas essas marcas, então, né? Para você poder utilizar a imagem ali, seja de desenho, enfim. Você tem que pedir. Sim. Tem que pedir a autorização de quem com quem detém o direito da marca e os direitos autorais em cima, né? O Mickey, como eu falei, apesar de ele estar em domínio público, mas a Disney ainda detém a marca Mickey, né? Então você não pode criar uma logomarca de uma empresa utilizando a marca Mickey, até porque vai ter ali a associação, né? Com o nome Mickey pode até entrar em uma questão de concorrência desleal, assim, mas... Então, como eu falei, dá para você utilizar coisas que estão em domínio público, mas tem que ter um certo cuidado, né? Porque ainda você pode extrapolar alguma coisa ou outra ali que você acabe, né, ultrapassando ali o que pode e o que não pode. Mas, assim, em regra, se está em domínio público, você
pode utilizar, né? Não precisa ter não precisa pedir autorização, não precisa pedir licenciamento e nem nada, assim. Então, no caso, se eu quiser criar um filme, que nem é o caso do Popeye ali, eu preciso pedir algum tipo de autorização ou não? Eu posso fazer a referência ali, né, ao Popeye e posso criar. Ou ainda, por mais que esteja em domínio público, eu ainda consigo, sei lá, eu consigo fazer sem autorização. Se tiver em domínio público, você pode fazer edições, reproduções ali, claro, desde que respeitando também a obra original. E claro, cabe aqui a gente lembrar que existe uma coisa chamada direitos morais, né, que até, voltando um pouco aqui, né, como eu falei, qual que é a definição de direitos autorais, né, ele é dividido em direitos patrimoniais e direitos morais. Os morais é a questão de que o autor da obra, ele sempre vai estar vinculado, né, à sua obra, isso é eterno, né, não tem questão de domínio público ou não. Então, se você for, por mais que você utilize uma obra em domínio público, é importante você ali, acima de tudo, né, respeitar ali o autor, fazer alguma citação, né, dele, de quem que é. Aí se você fazer a sua edição, fazer a sua reprodução sem ter que pedir nada, né? Mas, enfim, sempre respeitando ali o direito moral do autor, de quem que é o autor daquela obra ali. Tá certo. E vamos entrar aqui, então, na questão do ECAD. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona o ECAD? Certo, essa questão aí, dentro das questões polêmicas do direitos autorais, com certeza o ECAD, ele é também uma questão, assim como o IA, né? O ECAD também é uma questão que também suscita várias polêmicas, né? Bom, mas enfim, como eu atuo com direitos autorais mais focado na música, né, então como a minha atuação é mais na música, então o ECAD, que acaba sendo a principal referência. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ele foi fundado em 1973, né, e assim, como é que funciona? Toda vez que uma música toca aí numa rádio, num show, numa TV, até mesmo no Spotify, esse artista ele tem que receber por essa música, né, então que é o chamado execução pública. Então existe esse órgão chamado ECAD, que ele vai lá e faz a arrecadação de quem executou essa música. Se for num evento, digamos assim, um Rock in Rio, vai lá e toca certo artista, o ECAD vai lá e cobra os organizadores do evento para que eles paguem por todas aquelas músicas executadas, que foram executadas. Então, além de pagar o cachê, você tem que pagar também o ECAD, né? Trazendo aqui o exemplo do Rock in Rio, então o ECAD vai lá, ele tem um certo parâmetro, né? Algumas formas de que ele calcula, né? Como é que é feita essa arrecadação. E ele distribui para os artistas por meio das associações de artistas, né? No Brasil nós temos 7 associações de gestão coletiva, que o artista, para ele receber esse valor aí, digamos, pegando aqui do exemplo do Rock in Rio, ele tem que estar associado, né, afiliado a alguma dessas 7 associações, porque são elas que fazem o meio de campo entre o artista e o ECAD. Né? O ECAD fica ali com cerca de 9%, né, de tudo que arrecada, as associações 6%, aí o artista recebe, né, o artista recebe, é que faz toda a divisão, né, de editoras, gravadoras, e enfim, então, assim, tem muita polêmica em cima, né, que chamam que o ECAD é um monopólio ou não, porque tinha que ter mais, né, tinha que ter, tinha outras formas, enfim, assim que funciona no Brasil, né, é um escritório central, e apesar de muitas pessoas acharem que o ECAD é um órgão público, mas ele não é, né? Ele é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, que ele é administrado por essas 7 associações. Então, apesar de ele ser o órgão máximo aí dos direitos autorais, ele é administrado por essas 7 associações, né, que eles fazem lá as suas assembleias para decidir, né, os caminhos do ECAD, como é que vai ser tudo. Então, assim, resumindo, assim, basicamente isso, né, assim que funciona no Brasil toda a questão da arrecadação e distribuição. Tá certo. E aí, então, a gente tem o ECAD aí para fazer esse meio de campo, vamos dizer assim, né? E quando quando a pessoa não recebe ali os seus créditos na música, como é que fica essa questão aí? Né? Quais são as possibilidades jurídicas disso? Porque até eu, como advogada, eu não atuo nessa área, mas já aconteceu de uma dupla sertaneja me procurar para falar, olha, doutora, a gente lançou músicas e tal, e a gente não tá recebendo por isso, foi tocada na rádio, música não sei o que, e a gente quer buscar isso, né, quer buscar o nosso direito, a gente não sabe como. Eu falei, olha, isso faz bastante tempo até, e eu falei, olha, eu realmente não trabalho nessa área, não sei, né, pessoal, então se você puder esclarecer pra gente um pouquinho como é que funciona, como é que esse artista aí, ele pode recorrer aí, enfim, ao judiciário, não sei se existe até algum outro órgão que ele possa recorrer, como é que funciona? Legal, bom, essa é uma pergunta, como eu falei das polêmicas, com certeza uma dessas reside, mas enfim, vamos por partes, assim, né, se você tem a música tocada aí e você não tá recebendo,
primeiro a gente tem que ver bem se... Primeiro eles têm que estar, como eu falei, você tem que estar associado a alguma das 7 associações. É a única forma que você tem que receber aqui no Brasil, é assim, você tem que se associar. Tem que se associar. E a associação, para você se afiliar a uma associação é gratuito, assim, é bem tranquilo, você manda lá alguns documentos, lá, preenche uma ficha lá. Algumas exigem que você já tenha lançado música e tal, assim, mas no geral é bem tranquilo. Você faz lá a tua filiação e lá você faz o cadastro das suas músicas. Então, as tuas músicas têm que estar cadastradas corretamente, né? Você tem que cadastrar certinho lá todas as músicas e por este meio você vai receber. Se você não tiver afiliado, se você não tiver cadastrado corretamente as suas músicas, porque às vezes você tá lá afiliado, tá cadastrado e você vai ver, tá lá um monte de créditos retidos, né? Que fala o que é o crédito retido. É você ter dinheiro parado lá no ECAD, né? Porque acontece... Não consegue levantar. Exato. O ECAD, ele faz, independente se você tem a afiliação ou não, o ECAD vai fazer a arrecadação normal. Só que daí na hora de fazer a distribuição, ele vai ver que não vai identificar o artista, né? A forma como o ECAD identifica qual artista que é quem vai receber é por meio do ISRC e do ISWC, que digamos é o CPF da música. Toda vez que você faz o cadastro da música lá no ECAD, cada música gera um CPF, né? Assim como a gente tem um CPF, cada música tem seu CPF, é por meio disso que o ECAD faz a sua distribuição. Então imagine lá, se ele fosse pelo nome de música, né? Quantas músicas com o nome Amor não existem, né? Então vai lá e vai fazer, meu Deus, de qual artista que é, ia dar maior confusão. Então é por meio do seu CPF. Então assim, para o artista receber em primeiro momento, ele tem que estar cadastrado corretamente, com todas as suas músicas cadastradas corretamente, né? Não evitar, às vezes tem duplicidade, também tem, às vezes o ECAD faz a arrecadação, na hora de fazer a distribuição tem 2 músicas lá que são parecidas, iguais, e daí ele acaba retendo o dinheiro para evitar confusão, daí você vai ver... Para evitar um possível plágio, ou... Não, para evitar, para não distribuir o dinheiro pro artista errado, né? Então, daí você chama duplicidade, né? Mas em que hipótese seria de uma música ser parecida com a outra, assim, você fala? Duplicidade é quando tem a mesma música tá cadastrada 2 vezes, às vezes é uma dupla, né? Às vezes é uma dupla, um cadastra de uma associação, outro cadastra em outra, às vezes a mesma música tá cadastrada em 2 lugares diferentes, então o ECAD vê isso e retém o dinheiro, acaba tendo essa duplicidade. Então, enfim, a primeira parte da sua pergunta, respondendo, vou dividir ela em duas partes. A primeira respondendo é isso, você tem que estar corretamente cadastrado. Agora, a segunda etapa, que digamos que é a mais polêmica, às vezes por mais que você tenha todo o cadastro feito corretamente, lá tudo certinho, e o artista não recebe. Qual que é a outra polêmica, né, que envolve o ECAD? É justamente a forma de distribuição. Porque uma das formas de distribuição que o ECAD utiliza é a chamada distribuição por amostragem, né? O que é a distribuição por amostragem? O ECAD fala que o Brasil é muito grande, tem muitos lugares aí tocando música e tal, eu não tenho como eu saber todas as músicas que tocam o tempo inteiro aqui no Brasil. Então o que eles fazem? Eles fazem a arrecadação e daí eles fazem uma amostragem, ou seja, eles fazem uma média de quais são as músicas mais tocadas no Brasil, né, naquele estilo, e vão lá e fazem a arrecadação para esses artistas, digamos, mais populares. Então, isso acaba sendo uma polêmica, porque às vezes um artista lá tocando no bar, né, enfim, artistas menores, mas quem vai receber é os top artistas, por causa desse meio, dessa amostragem, né. Então, essa é uma das polêmicas, né, que envolve o ECAD, né, que, como eu falei, o argumento deles é de que o Brasil é muito grande, não tem como saber o que está acontecendo o tempo inteiro, então eles acabam utilizando essa forma de amostragem para fazer essa distribuição. Até um dos artigos que eu escrevi em coautoria com o Guilherme Coutinho, que é um dos meus mentores aí, digamos assim, e a gente fala justamente, né, sobre isso, né, que últimas vezes você utilizar a tecnologia, né, assim como hoje em dia você tem um Shazam ali, né, que você utiliza em 10 segundos você descobre uma música, muitas vezes a tecnologia pode ser uma aliada para o ECAD resolver, né, essa questão da distribuição, mas, enfim, por enquanto é assim que funciona, né, acaba sendo essa amostragem. Eu sei que tem artistas aí que já teve artistas que vieram falar comigo, minha música tocou na rádio, minha música tocou no bar e tal, não sei o que, eu não tô recebendo. Então, às vezes é por conta disso, né, porque a forma de distribuição feita foi a amostragem, né, então quem acabou recebendo são os que estão lá em cima, né, no top. Tá certo. E você até comentou comigo sobre a questão de motéis e academias. Você conta pra gente um pouquinho como é que tá a situação aí? Sim, pois teve até decisões recentes, né, toda vez, como eu falei anteriormente, né, toda vez que algum lugar toca música, ele tem que pagar pelo ECAD, né, independente de qualquer coisa, e recentemente, né, teve condenações aí de motéis e academias, né, que são lugares que você não vai lá para ouvir música, né? Mas mesmo assim,
eles têm que pagar o ECAD, né? Porque tá tendo a execução pública, e é justamente o ECAD que faz toda a aferição, né? De como é que vai ser essa arrecadação e distribuição. Claro, como eu falei, você não vai numa academia, nem num motel para ouvir música, né? Então, claro, a arrecadação que vai ser feita vai ser de uma forma bem menor, né? O ECAD tem lá seus parâmetros lá que ele utiliza para fazer todo o cálculo, e então ele calcula também, às vezes, com base na metragem, ele vai ver lá o que está tocando, na verdade, acaba sendo olhar um streaming, né? É diferente se você vai num bar ao vivo, né, para ouvir música. Com certeza o bar ao vivo tem que pagar mais o ECAD do que um valor maior do que uma academia, enfim. Então ele tem uma série de parâmetros que, claro, ele vai ver a música está mais como um pano de fundo, então também supermercados, farmácias tem que pagar o ECAD. Claro, os empresários, donos não gostam, né, de fazer isso, porque tem lá mais um custo a mais, mas então, enfim. Eles têm que pagar, porque até me assaltaram no carro e levaram meu fone, daí eu tive que ouvir durante um tempo a música da academia, daí eu falava lá, recepcionista falava, meu Deus do céu, não aguento mais essas músicas horrorosas, porque eu queria ouvir as minhas, né, falei, não tem como colocar tal música, não pode, porque a gente tem que deixar ali, não sei se eles usam, tipo, sei lá, um streaming, alguma coisa assim, tem que deixar rolando essas músicas que estão aí, porque a gente não pode colocar outras, então, é por essa questão, então, e aí essas músicas que são tocadas, vamos supor que eles têm uma playlist lá, né, eles mesmos criam essa playlist, botam pra tocar durante o dia lá na academia, e todos esses artistas que são, as músicas que tocam lá na academia, todas elas têm ali, então, os seus créditos levantados para essas pessoas. Então, aí também é como eu falei anteriormente, né, na academia, restaurantes, boa parte é feito por amostragem mesmo, que o ECAD faz a distribuição, então não quer dizer que todos os artistas ali, que tocaram ali, vão receber, claro, muitas vezes que tocam nesses lugares tem... são playlists que tocam de artistas grandes, né, que eles vão acabar recebendo pelos plays ali também do streaming, né, mas geralmente nesses lugares, assim, os artistas que tocam, eles não vão receber diretamente, né, o ECAD só vai fazer a arrecadação e distribui, até fazendo um gancho aqui com outra coisa que eu me lembrei até antes que eu me esqueça, né, que recentemente, né, como eu falei anteriormente, né, músicas feitas por IA, elas não têm a proteção dos direitos autorais. Então, em tese, músicas feitas por IA não tem que pagar o ECAD. Então, o que acontece? Tem muitos estabelecimentos que estão tentando fugir do ECAD utilizando músicas feitas por IA. Até, inclusive, 3 semanas atrás, eu fui num shopping aqui de Curitiba e as músicas que estavam tocando lá no shopping era só música feita por IA. Era só música... Antigamente você ia no shopping, você escutava lá Coldplay, Anitta, agora era só música feita por IA, dá pra ver claramente. Sério? Que era música feita por IA. E porque... como que você só ouvindo? Você ouvindo aqui, dá pra saber quando a música é feita por IA, assim, ela fica de um jeito... estranho. Mas a questão é essa, a questão do shopping tá tocando música feita por IA, não é porque eles acharam legal, porque eles não querem pagar o ECAD, né? Eles querem evitar de pagar o ECAD. Sim. Mas... Recentemente, né, em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou uma loja, eu não lembro agora qual loja que foi, mas é uma loja de roupa, assim, conhecida, que eles estavam utilizando músicas feitas por IA, né, no interior da loja, e mesmo assim o Tribunal de Justiça condenou eles, não, eles têm que pagar o ECAD, né, tem que fazer a arrecadação, porque, como eu falei anteriormente, a IA, ela não cria nada do zero, né, ela acaba gerando as músicas. Então, para gerar essas músicas, ela se utilizou de músicas que são protegidas por direitos autorais. Então, apesar de não ter a proteção direta, mas ela se utilizou de músicas feitas que têm a proteção. Então, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou essa loja a pagar o ECAD, né? Então, enfim, resumindo, academias e motéis e supermercados e farmácias, sim, tem que pagar o ECAD, né? Acaba sendo ali, digamos, um custo a mais por utilizar. Claro, leva muito em conta ali como que a música está sendo utilizada, acaba sendo mais um pano de fundo e tal, né? Diferente de um bar que você vai para escutar. E também tem lojas que estão tentando aí, lugares que estão tentando se evadir do ECAD, mas mesmo assim já tem a condenação aí pagando, determinando que eles paguem mesmo que utilizem músicas feitas por IA, né? Mas você consegue dizer, assim, só para quem tá assistindo, porque eu imagino que seja uma dúvida mesmo, assim, o valor, quanto que é mais ou menos, pra gente entender, assim, para precificar, vamos supor, né? Não sei se você conseguiria fazer isso. Mas, por exemplo, uma música que toca num bar é X, né? Só pra gente ter um parâmetro. E uma música que toca, como você falou, plano de fundo numa academia ou num shopping. Quanto seria? Só pra gente entender, assim. Dizer exatamente, assim, eu não tenho como falar exatamente, assim. Tem uns parâmetros lá, até se você é dono de algum estabelecimento e paga, né, o ECAD, a gente vendo o boleto ali, vendo ali as questões das regulamentações do ECAD, dá pra gente ver se realmente aquele valor ali tá sendo justo ou não. Então, às vezes a gente consegue até
baixar um pouco esse valor. Mas te dizer um valor exato, assim, não é difícil de falar, assim. Eu posso dizer, assim, ó, questões do que eu sei... De porcentagem, vamos supor. Diferença que dá. 20%, é pago 20% a mais, 20% a menos, 30%, sabe? Só pra gente ver mais ou menos a diferença. Assim, o que eu posso dizer é de valores, assim. Tem um amigo meu que ele é dono de uma pizzaria em São Paulo, ele paga o ECAD e ele paga lá R$100 por mês, assim, né? Era uma pizzaria... Enfim, não é uma pizzaria muito grande lá, mas ele recebeu o boleto do ECAD e ele paga lá R$100. Agora, falando do outro extremo, você pega um evento tipo o Rock in Rio, assim, o Rock in Rio é o maior pagador, acho que se não é o maior, um dos maiores pagadores de ECAD do Brasil. Tem artistas que recebem mais pelo ECAD do que pelo cachê de tocar lá no Rock in Rio. Então, o Rock in Rio, não vou lembrar agora os valores exatos, mas se não me engano era 1 milhão por dia que o ECAD pagava que o Rock in Rio pagava de ECAD. Então, às vezes, um artista, mesmo que ele toque lá 2 da tarde no Rock in Rio, assim, ele acaba recebendo mais pelo ECAD do que pelo cachê, porque ele acaba recebendo do Rock in Rio, né, pelo tá pagando, e também recebe pela TV, né, da TV tá transmitindo, então ele também recebe lá do Multishow, lá que tá transmitindo. Então, eu sei que o Rock in Rio, ele paga 1 milhão por dia, né, e é muito dinheiro, assim, que o ECAD. Então, digamos, trazendo esses dois extremos, assim, né, é que vai depender muito da metragem do lugar, da forma que a música é executada. Então, enfim, tem várias coisas que a gente analisando, às vezes, pelo boleto ali. Sim. E pelo parâmetro que o ECAD utiliza, assim, dá pra gente ver. Mais ou menos. E até tem alguns vídeos que eu vejo no YouTube que às vezes eles, né, vão fazer aqueles react, aquelas coisas assim, e aí, não dá pra colocar o vídeo ou música, senão vai pegar direitos autorais. Então, por isso, né, porque se eu tô, né, por exemplo, tem o nosso vídeo lá no YouTube, que eu vou colocar lá, né, pra gente, o nosso podcast e tal, e a gente coloca aqui, sei lá, um vídeo, vamos colocar o vídeo da Taylor Swift, vamos supor, a gente põe aqui. Aí, então, quer dizer, já lascou, a gente tem que pagar direitos autorais. Como é que funciona isso? Provavelmente sim. No YouTube tem a questão do Content ID, né? Que é uma inteligência artificial ali, né? Que ele já faz você sobe o vídeo ali, ele já faz a leitura, vê se tem alguma música ali que é protegida por direitos autorais. O Content ID, ele analisando ali o que ele pode fazer, ele pode já derrubar, né? Barrar a música. Ou tem artista que não se importa, né? Tem artistas, dependendo que não tem problema, eles podem deixar. Ou tem artistas, se o teu vídeo for monetizado, daí você vai ter que dividir com eles, mas o que acontece na maior parte das vezes é o vídeo ser derrubado mesmo, barrado, né, não deixar então esse é o risco, porque eu vejo assim que o pessoal que tá no YouTube lá dos canal, não vamos colocar, porque senão dá direitos autorais. Tanto que se você procurar direitos autorais no YouTube, o que é mais procurado é isso, música sem direitos autorais pro YouTube, como tirar direitos autorais de vídeos, assim, é uma coisa... Tentando burlar pra não... Pra tentar não cair ali no Content ID ali do YouTube. Tá certo, então como eu já até citei aqui a nossa diva, um ícone, né, do mundo inteiro, Taylor Swift, eu quero que você fale um pouquinho dessa treta aí que ela teve com a antiga gravadora dela, né? O que rolou, assim, pra gente entender um pouquinho? Boa, sem dúvida, a Taylor Swift aí foi um grande case aí de sucesso envolvendo direitos autorais e mercado da música como um todo, né? Ela realmente é uma grande artista, né? Uma das maiores artistas da atualidade, e ela também conseguiu fazer algo que provavelmente vai mudar, e mudou, né, o mercado da música, assim, resumindo, né, a Taylor Swift, ela tem lá seus álbuns, né, gravados, né, pela antiga gravadora, que eles foram vendidos para um empresário que ela considerava que era o inimigo dela, né. Na época, ela até tentou comprar os direitos autorais, né, dessas músicas, não ser vendido, né, para essa pessoa, mas ela não conseguiu. Então, ela ficou, como ela falou, foi um dos dias mais tristes da vida dela, e para tentar burlar, né, isso, para tentar fugir disso, o que ela fez? Ela foi lá e regravou os seus álbuns, né, que são as chamadas Taylor Versions lá, que ela relançou, né, todos os seus álbuns, e ela falou para os fãs dela, não, escutem só esses álbuns que eu tô lançando e não escutem os antigos, né, porque os antigos pertencem a essa gravadora, que eu não gosto e tal, etc. Ela foi lá e regravou, e deu certo, né, os fãs compraram a ideia dela, começaram a ouvir só as Taylor Versions, né, que acabaram desvalorizando daí essas versões antigas. Ela foi lá e agora comprou essas versões antigas, agora ela se tornou dona 100% do seu catálogo, né? Ela é totalmente dona do seu catálogo, mas isso tudo só foi possível por uma questão que foi o pulo do gato aí, digamos, porque a Taylor Swift é a compositora, né, das suas músicas, né? Ela que é a dona da composição. Tem uma diferença, né, entre composição e gravação, como é que funciona tudo, né? Um artista, né, ele vai lá para criar uma música, ele vai lá e compõe, né, escreve a letra, a melodia, isso se chama obra. Aí o próximo passo seria a gravação, daí ele entra num estúdio e faz todo o processo de gravação.
quem paga pela gravação que é o dono da master, né, da gravação, do fonograma. Por isso que muitos artistas falam, eu não sou dono das minhas músicas. É por conta disso, porque quem paga todo o processo de gravação, que é o dono da gravação do fonograma, né, que a gente fala, e que geralmente são as gravadoras, né, as grandes gravadoras que pagam por todo o processo e são donas, né. Então foi isso que aconteceu no caso da... Mesmo eu compondo a música ela é então da gravadora. A gravação é da gravadora, porque quem pagou pela gravação, né, você tem, como eu falei, você tem da música, você tem esses dois fragmentos, né, digamos assim, você tem a composição, que é lá, o artista escreve num caderno lá a letra e a melodia, né, aquilo ali é só as ideias dele, né, eles têm que transformar isso numa gravação, né, então antigamente você tinha lá os CDs, os vinis, né, o vinil e enfim, agora tá tudo digital, né, que a gente chama fonograma, né, toda vez que você dá um play ali no Spotify, aquilo ali se chama fonograma, né, é uma gravação. E aquela gravação ali que você ouve no Spotify, quem pagou por aquilo, que é o dono, que no caso muitas vezes é a gravadora. E no caso da Taylor Swift, por ela ser dona das composições dela, ela foi lá e regravou, né, claro, não é barato você fazer todo o processo de regravação, ela pôde pagar esse valor, né, então ela regravou todas as músicas dela, porque no contrato dela também... Nossa, foi muito ligeira, né? No contrato dela tinha essa brecha, né, que permitia. Então, por isso que provavelmente... Por isso que deu certo. Por isso que provavelmente vai mudar aí o mercado da música, porque agora as gravadoras vão ficar mais espertas com isso, né? Provavelmente vão botar cláusulas que impeçam o artista de fazer a regravação das suas músicas para evitar isso que a Taylor Swift fez, que ela foi lá, regravou, né, as músicas dela, falou para ouvirem as novas músicas, o pessoal só ouviu as músicas novas e não ouviu mais as antigas, desvalorizou a antiga, ela foi lá e comprou as antigas, então ela se transformou dona de... Por isso que ela é uma potência mundial, essa mulher. Não, isso que ela fez foi sensacional, assim, foi incrível, fantástico. Maravilhosa. Gente, para me seguir é @calomenoadvocacia. Paulo, quais são as suas redes sociais, por favor? O meu Instagram é Paulo Oliveira, né, tudo isso direto, e eu também tô no YouTube lá, só procurar Paulo Oliveira Direitos Autorais, também eu produzo vídeos lá semanalmente, também no YouTube lá sobre conteúdos aí de direitos autorais e música. É isso. E também vamos falar sobre, então, a questão do Erasmo Carlos, é isso? E o Roberto Carlos? Isso. O que aconteceu? Isso, já que a gente tá falando, né, de contratos, e como eu falei antes, né, eu participei semana passada do congresso, né, do CODAIP, um dos artigos que eu escrevi foi sobre esse caso aí do Roberto Carlos e do Erasmo, que os direitos autorais finalmente estão aí no STF, né, conseguimos, acho que deve ser a primeira vez na história que os direitos autorais estão no STF. Resumindo também, assim como foi da Taylor Swift, que acontece, né, o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, eles assinaram um contrato, né, com a sua editora, isso lá nos anos 60, eles tinham lá seus 20 e poucos anos, né, naquela época, antigamente, para um artista prosperar, né, para ele ir para frente, ele tinha que ter a figura da editora, da gravadora. Hoje em dia, com o digital, assim, hoje em dia acabou ficando mais democrático, né? Você não precisa mais ter tanto uma empresa como essa por trás, assim, né? Tem muitos artistas independentes aí que são prósperos e tudo mais, mas naquela época não, né? Você tinha que ter uma editora, uma gravadora por trás. Então, enfim, o Erasmo e o Roberto foram lá, assinaram com uma editora um contrato de edição para eles editarem a sua música. Enfim, daí o que aconteceu? Até aí, beleza, né? Mas enfim, a partir daí começou toda a polêmica, né? Porque o Erasmo e o Roberto, eles queriam romper, né, o contrato com essa editora, e eles não conseguiram, né? Eles foram lá e processaram a editora Fermata, o nome, né? Eles processaram essa editora. O processo foi até o STJ, né? E em todas as instâncias, né? Na primeira, no tribunal e no STJ, decidiram a favor da editora, né? O que foi decidido, né? Primeiro que, apesar do contrato ser considerado um contrato, estar escrito que é um contrato de edição, a empresa que eles assinaram se chamaram uma editora, foi determinado que, na verdade, aquilo ali era um contrato de cessão de direitos autorais e não de edição. Fazendo aqui rapidamente a explicação, né? O que uma editora faz? A editora é uma empresa que ela faz toda a administração e gestão dos direitos autorais das obras dos autores, né? Ela é um contrato, assim, de serviço, né? Que continuamente a empresa vai ali, ela recebe uma porcentagem em troca, né, geralmente de 20% a 30%, e tem um prazo por isso, né, geralmente de 2 a 5 anos. Então é uma empresa que faz a gestão, somente gestão ali das obras, né, da gestão e da publicação das obras desses autores, mas mesmo assim foi-se determinado que era um contrato de cessão, porque tinha lá uma cláusula lá no meio desse contrato que determinava a transferência dos direitos autorais do Roberto e do Erasmo para essa empresa. Então, ou seja, falando aqui
popularmente, assim, falando, botando uma aspas, é como se eles tivessem vendido, né, os direitos autorais das suas obras, das suas músicas para essa empresa. Então foi um contrato de cessão, né, foi uma contrato de transferência que essa empresa acabou sendo dona, agora é dona das obras do Erasmo e do Roberto. Então tá aí a primeira polêmica e foi se decidido, né, no Poder Judiciário até agora foi se decidido isso, né, que foi um contrato de cessão. E aí reside a próxima polêmica também, porque na lei de direitos autorais atual, né, de 98, tem lá um artigo, né, o artigo 49, no seu inciso 5º, mais especificamente, que diz que o contrato de cessão só se operará nas modalidades já existentes na época, né, nas modalidades de execução de música na época. Então, ou seja, o que isso quer dizer? Quando eles assinaram esse contrato, a única forma de execução de música era vinil, na época fita cassete, né, depois veio, era modo analógico, né, como a gente fala. E então agora com o digital, se você interpretar com base nesse artigo, né, que a cessão só pode se operar pelas modalidades de execução de música existentes à época, se a editora começou a utilizar no digital, então ela está extrapolando, né, o que foi determinado no contrato, então ela é uma causa de resolução desse contrato, né, uma causa de rescisão, né, muito por causa da teoria da imprevisão ali, né, e teve daí um desequilíbrio contratual. Então, ou seja, por eles estarem utilizando essas obras no digital, quer dizer que eles estariam extrapolando, né, o que foi determinado, logo caberia uma rescisão desse contrato. Isso foi um dos argumentos, né, dos advogados do Roberto e do Erasmo, mas mesmo assim, né, o STJ até mesmo decidiu que, apesar de ter esse artigo, a lei não retroage, né, determinada pela retroatividade da lei, porque na época, quando eles assinaram esse contrato, né, dos anos 60, a lei que vigorava era o Código Civil de 1916, né, que lá tinha lá uma meia dúzia de artigos que falavam sobre os direitos autorais, né, tanto que o Código Civil de 1916 está revogado também, mas, e claro, era uma lei bem menos protetiva, né, considerado do que é hoje. Então, daí o STJ determinou pela irretroatividade da lei, né, que apesar disso, na época não tinha esse artigo, então ele não se aplica. Então, daí agora os advogados do Roberto e do Erasmo entraram, né, com recurso, o processo foi para o STF, está no STF, né, inclusive, e foi determinado, né, a sua repercussão geral. Inclusive teve uma audiência pública, né, que foi umas 2 semanas atrás, né, foi lá ministrado pelo ministro Dias Toffoli. E, então, enfim, agora está para analisar isso, né, de que sobre a análise desses contratos, né, desses artistas, né, mais antigos, lá, que se assinaram lá na década de 60, 70, com suas editoras, com suas gravadoras, para analisar justamente esses contratos, né, porque como é que vai ser a questão da renegociação, né, desses contratos, porque o que o STF determinava, com certeza vai determinar todo o rumo disso, né, porque tem muitos artistas, você pega, claro, aqui a gente tá falando do Roberto, mas os outros artistas grandes, assim, também, assim como o Roberto, também tem problemas como esse, que essa questão do STF, com o que eles decidirem, vai determinar o rumo, né, e como eu falei, agora tá... Né? Exato, então agora tá no STF, né, a repercussão geral, né, os direitos autorais chegaram, pela análise desses contratos, né, da negociação e também da retroatividade da lei, né, porque se a gente pegar aí, né, nesse caso mesmo do Roberto, né, imagina, eles assinaram esses contratos nos anos 60, né, então só aí já foi 60 anos, daí a gente traz também o domínio público que eu falei, então, beleza, o Erasmo Carlos já morreu, né, quando são dois autores, assim, a obra só entra em domínio público a partir do momento que o último autor morre, né, então até eventualmente, quando o Roberto Carlos morrer, ainda conta mais 70 anos, então se você pegar todo esse prazo, né, a editora vai estar em posse das obras deles por quase 200 anos, assim, sem eles poderem fazer nada, né, e sem poderem né, fazer nada aí que possa pelas suas músicas, né, pelas suas obras, então, enfim, tem muita coisa determinada em cima, né, e quanto não vale esse repertório, né, do Roberto, do Erasmo, quanto já não rendeu dos anos 60 e quanto não vai render até eles entrarem em domínio público. Então, enfim, é uma questão que está muito em cima, né, envolve direitos autorais, claro, envolve direito civil, né, pela questão dos contratos, da análise dos contratos, dos princípios, né, dos contratos aí, da autonomia da vontade, da função social, da boa-fé, da questão da retroatividade da lei, e claro, também em cima aí o ponto central é o repertório, né, dos dois maiores artistas. Então, enfim, é um caso, assim, fascinante, como eu falei, assim como a Taylor Swift também mudou, com certeza o Roberto Carlos vai mudar e tá na mão do STF agora, né, do que eles, Vamos ver o que eles podem fazer. Vamos ver o que vai dar, né? Pessoal, agora a gente vai falar com você que gosta de copiar coisas do coleguinha. A gente vai falar sobre plágio. Paulo, explica pra gente um pouquinho um conceito aí do que é plágio, como é que se enquadra um plágio, por favor.
Boa. Dentro, não sei, acho que todo tema que eu falo aqui é polêmico, né? Mas com certeza o plágio acho que é um dos mais polêmicos e que de quem não é do direitos autorais, quem não, enfim, não é da área, com certeza o plágio é o que mais chama a atenção, assim, porque, enfim, o plágio, ele é, quantos processos a gente já não teve aí envolvendo plágio, né? Aqui falando da música, assim, né? Quantos processos não teve aí envolvendo plágio, inclusive tem um recente, né, que eu vou comentar um pouco mais pra frente, aí, né, envolvendo um artista brasileiro e uma artista internacional. Mas, enfim, o plágio, ele é uma cópia, né? Você copiar alguém sem ter autorização dele e você se utilizar daquilo, né? Para publicar ali alguma coisa. Mas a lei, ela não fala exatamente o que é, quando é uma cópia, quando não é. Ela só fala você reproduzir a obra de alguém sem autorização, né? Mas não fala, se você copiar tantos por cento, X%, 20, 30, 40, 50%, é cópia, né? Acaba sendo algo muito subjetivo ali, muitas vezes, de caso para caso. Mas, resumindo, né, o plágio é uma cópia ali quando você copia alguém sem a sua autorização. E já começa lá na faculdade, né, porque existia já e ainda, eu acredito que nas faculdades de Direito tem vários artigos, antes era monografia, né, eu acho que agora é artigo. Então, quando você cita ali, faz referência a algum autor que você não referencia, você está plagiando. Isso acontece bastante. Eu já avaliei um aluno por plágio já na correção, vi que ele não fez ali as devidas referências, e isso acontece bastante, já começa por aí, né? E aí a gente tem que entender se ele é um ilícito civil ou um ilícito penal, o plágio. Como é que ele se enquadra, doutor? Ele acaba entrando como um ilícito penal, né? Um crime, né? Talvez o crime mais grave aí dos direitos autorais, né? Ele acaba sendo uma infração penal, né? Tá previsto lá, inclusive, né? No Código Penal, o CPP, não lembro agora exatamente. Mas ele acaba sendo uma infração penal. E isso que você falou dos artigos, né, das monografias, ele é interessante porque ele acaba tendo uma outra, dentro do plágio, assim, ele acaba tendo uma outra questão polêmica, né? Porque, como eu falei antes, tem os pequenos trechos, né? O que você faz no TCC ali, você faz pequenos trechos, né, de citações ali de autores. E a lei de direitos autorais fala que os pequenos trechos não são protegidos por direitos autorais. Você pode citar um pequeno trecho, né? Até aí, beleza, né? Mas agora se a gente expandir isso, né, e pensar o que é um pequeno trecho, né? O que vem a ser um pequeno trecho, e né? Realidade, exatamente. E acho que a ideia de copiar também, pessoal, é quando você traz a ideia também. Porque quando você vai escrever uma dissertação ou você vai levantar uma tese de doutorado, você pode referenciar o autor, mas a ideia em si, né? De quando você tá falando sobre algo e você diz que aquela ideia é sua, né? Na verdade, você não precisa copiar ali um trecho do que está escrito no livro, mas você trazendo a ideia desse autor e não referenciando a ideia, trazendo como sua, aí você está plagiando. Então, a gente está falando também de um ilícito civil e um ilícito penal. Então, você pode ser indenizado, né, na via civil, e também a pessoa aí que plagiou vai responder pelo ilícito penal. Exatamente. E agora vamos falar de mais uma coisa muito polêmica, que é a questão da Adele. Boa. Explica pra nós o que aconteceu com a Adele. Teve um outro, foi um cantor brasileiro, né? Isso, é um compositor brasileiro, né, o Toninho Gerais. Compositor? Isso, é um compositor. A música Mulheres ficou famosa na voz do Martinho da Vila, né, que é o intérprete, mas quem... Canta um trechinho aí. Não, daí vai cair a audiência aqui, vai cair a audiência aqui. Vai cair o engajamento. Mas como é que é o nome? Mulheres? A Mulheres, acho que é a música mais famosa, cantada pelo Martinho da Vila, né? Mas quem é o compositor é o Toninho Gerais, então ele que tá processando ela, inclusive do congresso que eu participei. Lá no Codaí tava lá a doutora Débora, que é quem representa, né, o Toninho Gerais, inclusive teve uma palestra com ela lá do Rio de Janeiro. Então, enfim, resumidamente é isso, né? A música, acho que é Million Years Ago, da Adele, né? Está sendo acusada que foi plagiada da música Mulheres, aí do Toninho Gerais, né? Foi um processo, eles entraram com o processo, eles conseguiram uma liminar para derrubar essa música. A música tinha sido derrubada um tempo do Spotify até, mas acho que já voltou. E que, enfim, inclusive tem até lá no meio do processo, tem lá um laudo, né, feito pelo Rafael Bittencourt, assim, ele que é especialista em música, né, e tal, e tudo mais, mostrando que, de fato, as coincidências que tem na música, das músicas de ritmo, né, de melodia, de notas, ali, enfim, acaba sendo um plágio, né, até trazendo aqui uma outra questão, né, muito comumente, né, se falava aí de que uma música para ser plágio, ela tem que ter os 8 compassos iguais, né, isso aí só para falar que isso aí não existe, né, é um mito aí que se criou, né, mas isso não existe.
Então, enfim, isso da ideia é isso, que ele tá sendo processada, né, por esse compositor brasileiro, né, sendo acusado de plágio dessa música, e, enfim, o processo está na justiça, com certeza vai muitos anos ainda até isso chegar em uma sentença, né, talvez tenham algum acordo aí no meio, né, enfim, isso muitas vezes acaba acontecendo no meio dos processos de plágio, né, como a gente acaba vendo, né, mas enfim, resumindo, é isso daí mais ou menos, e enfim, questão de brasileiros, né, serem plagiados, volta e meia acaba acontecendo, né, é que a gente tem questão lá do George Ben, né, que foi plagiado pelo Rod Stewart, né, a música lá do Taj Mahal, né, pela Do You Think I'm Sexy, acho que é a música do Rod Stewart, né, que ele fala que ele veio pro Rio de Janeiro, né, e daí ouviu a música e foi lá e plagiou, né, enfim, eles dois ficaram ali, os dois aceitaram ali, né, mas ele realmente plagiou ali o George Ben. Então, enfim, a questão do plágio é isso, né, ainda mais quando envolve música, né, porque você tem muita questão ali de quando é um plágio e de quando é uma inspiração, né, porque afinal a gente nunca cria nada do zero, né, a gente sempre se inspira alguém, né, pega alguém de referência, então essa linha tênue entre referência e cópia acaba sendo muito complicada, né, então... Enfim. Depende do dolo, né, depende da consciência e da vontade de cometer o ilícito penal ali do plágio. Mas, doutor, vamos lá, pra gente finalizar agora, eu gostaria muito que você falasse pra gente sobre registro de marca e uso indevido. E aí, já puxando o gancho ali da historinha do Charlie Brown Jr. Ah, sim, boa. O registro de marca também é outra coisa que é polêmica, que é legal de falar também, muitas pessoas não têm a ideia, né, da importância de você ter o registro de uma marca, né, e não só falando de artistas aqui, né, mas claro, de empresas. Mas enfim, puxando o gancho aí do Charlie Brown, assim, também é um caso semelhante que aconteceu com o Molejo também, né, porque os dois líderes ali das bandas, né, dos seus respectivos grupos e bandas morreram, né, então os integrantes remanescentes queriam utilizar ainda o nome da marca, né, os integrantes ali do Charlie Brown queriam utilizar o nome de Charlie Brown, e os herdeiros do Chorão, né, o seu filho, e não lembro agora, acho que era a ex-esposa dele, não deixavam, né, não queriam deixar ali pela disputa, né, porque afinal eles eram o dono da marca. Enfim, no fim acabou se decidindo que eles poderiam utilizar, sim, né, os ex-integrantes podiam utilizar o nome da marca mesmo assim. Mas enfim, né, o que isso traz tudo é a importância de você ter, né, o registro dessa marca, você ter um nome de uma banda, seja de uma empresa, você ter ela ser registrada e você ser dono, né? Porque ali nesse caso, quem se decidiu, né? Quem era o dono, quem não era, até trazendo um outro caso também interessante envolvendo a música do grupo J Quest, né? Quando eles surgiram, né? Eles se chamavam Johnny Quest, ou era J Quest, não lembro agora o nome. E quando eles surgiram, eles foram lá e foram notificados pela Hanna-Barbera, né? Por causa do Johnny Quest, lá o desenho, né? Que daí por isso que eles mudaram o nome pra J Quest, pela questão do nome da marca, né? Pelo nome da marca que eles utilizavam. Então, assim, nesse caso deles até, se não me engano, eles tinham lá CD, já tudo feito, né? Um monte de coisa feita pra lançar com o nome antigo, né? E tiveram que refazer tudo, né? Então, assim, essa é a importância de você registrar uma marca, né? O registro ele é feito no INPI, né? Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele também é no Rio de Janeiro, né? Assim, mas tudo é feito online. E é só com ele, né? Só com a decisão do INPI que você se torna dono de uma marca, né? Não é só porque você tem um Instagram, porque você já lançou no Spotify, porque você tem a fachada da sua loja. É só corrigido no INPI com o certificado emitido pelo INPI ali que você se torna o dono da marca, né? Por mais que você tenha um CNPJ, a razão social, também isso aí uma coisa não tem nada a ver com a outra ali. Tá certo, então vamos encaminhar para o fim do podcast. Paulo, muitíssimo obrigado por trazer aqui pra gente toda essa sua experiência na área, por ter aceitado o convite aqui, né, desse projeto que eu tô retomando, agora deu certo, vai sair, né, então obrigada mesmo, e a gente deseja muito sucesso pra você, tudo de bom aí, brigadão. Show de bola, muito obrigado, foi um prazer aí, espero que possa ter esclarecido e trazendo um pouco mais aí sobre direitos autorais, né, propriedade intelectual, e quem sabe até mexido com alguém aí que resolva vir para essa área e atuar também. Verdade. Quem quiser me encontrar, tô aí nas redes sociais, Instagram, Paulo Oliveira, e no YouTube também eu produzo vídeos lá semanais, conteúdos da área, né, Paulo Oliveira de Direitos Autorais. Eu também tenho minha empresa de registro de marcas aí para quem eventualmente precisar dos serviços do doutor. Registrar uma marca, também atuamos com isso. Tá certo, obrigada. Valeu. Fechou.